Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria que estamos por iniciar mais uma de nossas pré-aulas do currículo da Escola Bíblica Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Nesse terceiro trimestre do ano de 2024, nós estamos estudando as lições bíblicas comentadas pelo professor Silas Queiroz com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós veremos hoje a lição de número 4, prevista para o dia 28 de julho de 2024, com o tema O Encontro de Ruth com Boaz. Antes de nós entrarmos nos comentários, nós gostaríamos de provocar você a se engajar nas nossas redes e, para isso, nós vamos realizar um sorteio de um livro, Teologia Sistemática Pentecostal, aquele livro da capa branca somente com autores brasileiros. E para você concorrer ao sorteio e participar, você precisará comentar o lugar e a igreja que você se reúne, a cidade e o estado de onde você nos assiste, a igreja que você se reúne, logo aí embaixo nos comentários do YouTube. E você precisa também ir na rede vizinha, no Instagram, e procurar o @ da Assembleia de Deus Floresta. Nosso irmão Daniel vai estar deixando aí o link como comentário fixado para você ir lá, se inscrever na conta da igreja, deixar o seu comentário e a cidade de onde você está falando. Fazendo isso, você poderá ser contemplado nesse sorteio que será feito através da plataforma do Instagram. Então vamos meus irmãos. Lição de número 4, prevista para o dia 28 de julho de 2024, o encontro de Ruth com Boaz. Texto áureo. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Ruth capítulo 2, versículo 12. Verdade prática. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Leitura bíblica em classe. Se encontra no livro de Ruth, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, versículos 11, 12 e 14. Acompanhe comigo na Bíblia ou na sua literatura. Ruth, capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. E respondeu-lhe Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizestes à tua sogra, depois da morte de teu marido. E deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E, sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Amados, eu me faço ladear nessa oportunidade pela nossa irmã, queridíssima irmã Maria Eduarda, essa garota prodígio do Ministério Floresta, multiutilidades. Serva do Senhor, seja muito bem-vinda, irmã Maria Eduarda. Faço me acompanhar também ao nosso amado irmão Gabriel Felipe. Irmã Maria Eduarda, suas palavras nas notas introdutórias dessa nossa lição, minha irmã. Primeiramente, a paz do Senhor a todos que acompanham essa lição. E hoje nós iremos estudar a partir da lição de número 4. Durante o primeiro capítulo do livro de Ruth, nós vemos toda a trajetória de dificuldade que ela e Noemi enfrentaram. Todos os problemas, todas as provações. E a partir do capítulo 2, que se inicia juntamente com a lição de número 4, nós vamos ver a mão do Senhor
introduzida na história delas, um novo capítulo sendo gerado, mostrando que o Senhor é o Deus que transforma histórias, independente do passado de dificuldades, o Senhor é o Deus que pode escrever uma nova história e um novo capítulo nas nossas vidas. Irmão Gabriel, sua palavra, meu querido. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje, justamente com o evangelista irmão Jadson, com a irmã Maria Eduarda, né? Qual nós somos professores dos adolescentes juntos, né? Durante um período, né? Então, o Senhor seja louvado por isso. É uma alegria muito grande. No livro de Ruth, nós continuamos a aprender com Jeová, Jirê. Salmos 37, 9 diz: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. O verso 25 também diz: fui moço e agora sou velho, ou seja, vivi muito tempo, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo de número 128 também diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, nessa lição, nós aprenderemos que Deus cuida do justo, Ele cuida da família e cumpre seus propósitos. Amados, superado o momento em que foi estabelecido a qualificação do livro de Ruth, os apontamentos que dizem respeito a quem provavelmente o escreveu, o pano de fundo histórico e a cultura que cercava o tempo dos juízes daqueles dias, superado esse primeiro momento de qualificação desse livro, nós vamos começar a adentrar objetivamente no mérito, no propósito principal de sua existência, qual seja a história da redenção ou da remissão da Ruth ou de Ruth a Moabita. Se nós avaliarmos a partir do capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo número 4, nós temos aqui a informação dos personagens primários desse livro, que seriam Elimeleque, Noemi e os seus filhos, Malom e Quilion, e o casamento deles, respectivamente, com Ruth e Orfa. Mas é só no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, que nós encontramos a inserção desse personagem tão importante para essa história, que é o nosso irmão Boaz, que tipifica a figura maravilhosa de Cristo, o nosso remidor. Ruth representa a igreja gentílica, que à luz da dispensação da lei e do primeiro pacto não tinham direito. O próprio escritor evangelístico João vai dizer que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Então nós vemos que o evangelho chegou até nós gentios, tipificado na pessoa de Ruth, tipificado na pessoa de Boaz, na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Boaz serviu para Ruth como parente remidor, assim como Cristo serviu para cada um de nós, sua igreja, pagando a nossa dívida e cumprindo com o propósito de Deus nas nossas vidas. Amados irmãos, ponto de número 1, vamos então agora começar a descrever quem foi Boaz. Ponto 1, Boaz, o remidor, um homem próspero. Vamos lá, irmã Maria Eduarda. A Bíblia vai trazer a história de vários homens que eram muito prósperos, muito ricos e que foram abençoados pelo Senhor também com os bens materiais. No caso de Boaz, ele era próspero não somente na área material. O versículo de número 1 do capítulo 2 vai destacar que Boaz ele era um homem valente, um homem poderoso. Em outras versões, vai dizer que ele era um homem importante e de muito destaque. Isso vai trazer para nós características específicas dessa prosperidade de Boaz, que ia além do sentido material. Às vezes, irmãos, nós nos apegamos muito a apenas uma área da prosperidade, que seria essa prosperidade financeira. Mas como servos do Senhor, como cristãos nessa terra, nós precisamos ter a prosperidade espiritual, produzir o fruto do Espírito Santo em todo o nosso aspecto de viver. Boaz, ele tinha essas características, ele era um homem com caráter íntegro, e isso foi muito importante para que ele fosse escolhido pelo Senhor para ser um instrumento utilizado nas suas mãos. Gabriel, um homem próspero. Como definir a prosperidade de Boaz, meu querido? Como nossa irmã Maria Eduarda bem disse, Boaz era um homem próspero. Eu gostaria nesse tópico de abordar a questão do caráter e as riquezas, porque a Bíblia nos traz exemplos disso também, bons e ruins. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, o Senhor Jesus vai nos apresentar uma parábola. E a epígrafe do texto, ou título do texto, diz: a parábola do rico insensato. E ele vai nos dizer que aquele homem já era próspero,
Só que a colheita ainda o deixou mais próspero, porque foi uma colheita abundante. E ele pensou no seu coração, agora eu vou ficar calmo, vou ficar tranquilo, vou ficar de boa, como nós dissemos, né? Porque eu vou ter que até aumentar os meus celeiros, vou comer, beber e ficar tranquilo. Mas o Senhor fala, louco, hoje te pedirão a tua alma. E para quem serás? Na revista dos adolescentes, As Parábolas de Jesus São Vivas, o comentarista Rafael Luiz diz que aquele homem cometeu 3 erros. O primeiro erro é que ele se esqueceu de Deus, sendo assim quebrou o primeiro mandamento. Ele se esqueceu do próximo, ele foi egoísta, quebrou o segundo mandamento. E por último, ele se esqueceu que era mortal. Então a riqueza pode trazer um sentimento de autossuficiência que é muito perigoso. Mas na vida de Boaz, nós vemos exatamente o contrário disso. Porque como nossa irmã Maria Eduarda disse, Boaz temia a Deus. E nós falaremos mais sobre isso no subtópico de número 3. Ele amava o próximo, e no livro de Ruth nós vamos ver o tratamento elogiável que ele teve com Ruth. E por último, as qualidades de Boaz são qualidades descritas em Salmo de número 15, onde vai falar ali as qualidades do cidadão que vai morar no céu. Ou seja, ele estava preparado para a morte. Boaz é um exemplo de que a riqueza não corrompe o caráter, mas o caráter pode ser aperfeiçoado pela riqueza. Queridos, eu penso ser imprescindível nós apontarmos que a Bíblia Sagrada ela constrói um conceito de prosperidade que é diverso do conceito secular. O conceito secular de prosperidade consiste na posse dos bens. Portanto, o verbo que se conjuga é o verbo ter. Do ponto de vista bíblico cristão, não se conjuga o verbo ter, mas se conjuga o verbo ser. Porque a prosperidade não consiste no acúmulo de bens ou posse de coisas, mas em ser alguém que se pareça com o Criador. Então, portanto, a prosperidade do conceito bíblico cristão, ela diz respeito mais à gênese, à integridade, ao caráter do indivíduo, do que com a sua conta bancária ou com o seu inventário de bens. No versículo de número 1 do capítulo 2 de Ruth, nós temos o escritor trazendo 2 adjetivos para Boaz. Primeiro, ele o chama de valente, dizendo respeito à sua qualidade moral e à sua integridade de caráter. Depois a Bíblia vai dizer que ele era poderoso. Então vejam que o escritor faz questão de colocar aqui na descrição de Boaz uma ordem de prioridades. Primeiro se avalia o caráter, para depois se avaliar a posição e a condição financeira. Então, o caráter e a essência do indivíduo, à luz da Bíblia, sempre vem primeiro. Lembrem-se, quando Samuel chega na casa de Jessé e ele vê os filhos, especialmente Abinadab, que era muito alto, ele diz, certamente está diante do Senhor, o seu ungido, porque era alto, forte, belo como Saul. Mas o Senhor grita dentro da alma dele, olha, você só vê o que está do lado de fora, mas eu não vejo como o homem vê. Eu vejo primeiro o coração. Então, o texto que descreve primariamente Boaz traz prioridade principal, é uma redundância, né? Traz prioridade para o caráter de Boaz, para depois falar da sua posição e da sua condição financeira. Boaz era um servo de Deus e as riquezas que ele possuía tornou-se tão somente um detalhe diante do que ele verdadeiramente era. Boaz era rico daquilo que o dinheiro não podia comprar. Isto é o verdadeiro sentido da prosperidade cristã. É ser rico daquilo que o dinheiro não compra. Ponto 2. Goel e Levi, meu Maria Eduarda. Analisando o contexto bíblico, nós entendemos o quão difícil era a situação que Ruth e Noemi estavam vivendo naquele momento. De acordo com o contexto da Bíblia, se uma mulher ela se tornasse viúva, ela precisaria de um resgatador, alguém que estivesse disposto a ajudar. E era exatamente esse contexto que Ruth e Noemi estavam vivendo naquele momento. Por isso elas precisavam de um Goel, elas precisavam de alguém que estabelecesse esse papel de resgatador dentro da história delas. E Deus sabia que elas tinham essa necessidade. Ruth, nós vamos ver durante essa lição, que ela se dispôs a ir atrás de mantimentos, porque elas precisavam disso. Dependendo de um contexto, não só as viúvas, mas outros cidadãos daquela época que passassem por algum tipo de dificuldade, poderiam até mesmo viver uma vida a mendigar, a
passar certos tipos de humilhação. E o Senhor, ele tem para nós, como seus filhos, como servos, uma vida de prosperidade. Como o irmão Jadson disse, não apenas uma prosperidade financeira, mas uma prosperidade total dentro da nossa vida. E o Senhor é quem provê. E naquele momento o Senhor estava provendo para a vida de Ruth, para a vida de Noemi, um resgatador, que seria Boaz. Irmão Gabriel, Goel e Levi. O caso de Ruth e Noemi se encaixavam tanto nos casos Goel como Levi. Goel, por conta de Ruth, capítulo 4, versículo 3. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a vendeu. Então, segundo Levítico, capítulo 25, elas teriam direito a esse resgate da terra que fora vendida por conta da pobreza e a situação de dificuldade. Também se encaixavam na situação de Levi, por conta de Ruth, capítulo 4, versículo 10. E de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. De acordo com aquilo que está escrito em Deuteronômio, capítulo 25, que a princípio provavelmente se restringia apenas ao irmão, mas que provavelmente depois se tornou mais abrangente para um parente próximo. E o que nós aprendemos com isso? São princípios estabelecidos na lei por Deus, que mostra o cuidado que Deus tem com as pessoas e com a família. No caso de necessidade de um parente, outro parente, alguém parte daquela família, deveria tomar o papel de remidor para ajudar, aquela pessoa que estivesse passando aquela dificuldade. Então, nós encontramos nesses princípios bíblicos o cuidado que Deus tem com as pessoas e com a família. Deus cuida da família, porque é um projeto dele. E nós, enquanto servos do Senhor, também precisamos ter essa preocupação, esse cuidado e esse zelo, porque é um princípio bíblico, é um princípio do Senhor. Queridos, eu gostaria que vocês fossem comigo para Ruth capítulo 1, versículo 1. Nós temos aqui a informação que o que motiva a família de Elimeleque a ir para as terras de Moabe, percorrer cerca de 120 quilômetros de Belém a Moabe, é uma grande crise. Houve fome na terra. Certamente nós pressupomos que deve ter havido alguma catástrofe ou algum acidente climático, porque o povo dos tempos antigos, do Oriente Antigo, eram povos de cultura essencialmente agropecuária. Então, o comércio ainda não estava tão desenvolvido. Então, as pessoas viviam daquilo que a terra produzia. Então, provavelmente, como houve seca, eles descem para Moabe. No versículo de número 21 do capítulo 1, a Noemi vai dizer, quando pede para chamá-la de Mara, ela diz que ela cheia partiu, ou seja, ela sai de Belém cheia. Ela disse isso. E provavelmente ela está apontando para essas terras que o seu marido possuía. Quando ela vai para Moabe e abandona as suas terras, a família abandona as suas terras, provavelmente essa propriedade sai das mãos da família de Elimeleque e vai para uma outra família. Portanto, quando ela volta, ela já encontra um outro possuidor ou outro proprietário nessa terra. Então, muito embora ela ouvisse a notícia que Deus havia visitado o seu povo, ela volta, ela já não tem onde plantar, ela já não tem onde morar. Então, ela precisa ser socorrida. Daí surge o conceito de Goel e Levi. O Goel diz respeito à legislação civil do povo judeu, que falava da regra da remissão, ou do parente remidor, que era aquele que tinha a obrigação de comprar a dívida do parente para relocá-lo socialmente e economicamente. O levir, estamos falando da lei do levirato, a mulher tinha que trazer a descendência para sua família e a família do seu marido morto. E Boaz então surge nessa história para cumprir exatamente esse papel, ou esses papéis, tanto de ser o remidor que vai comprar a dívida e restituir a condição social e financeira da família de Noemi e Ruth, como também trazer descendência para a família de Elimeleque, para que ele não se perdesse com o tempo. E nós vemos que, objetivamente, isso apresenta-nos a figura de Cristo.
Afinal, é o que está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Então, Boaz, ele compra a dívida, ele suscita a descendência de Ruth, assim como Cristo o fez para nós outros. Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No caso dele, tinha um parente mais próximo, mas isso é o tema da nossa próxima lição, onde nós trataremos com mais profundidade a respeito da lei do levirato. Ponto 3, Maria Eduarda, temor e respeito. Quando nós vamos para o versículo de número 4, nós vemos que Boaz ele estabelecia um relacionamento com aquelas pessoas que trabalhavam juntamente com ele. Boaz era um homem próspero, ele tinha fazendas e ele tinha pessoas que estavam ali trabalhando para ele. Porém, mesmo tendo essa posição mais elevada, ele não deixava de demonstrar qual era de fato o seu caráter. Ele tinha um bom relacionamento com os seus empregados. No versículo 4, ele chega aos segadores e os cumprimenta, demonstrando também a sua fé e o seu temor a Deus, demonstrando quem era o Deus a que ele servia. Ele declara, o Senhor seja convosco, e recebe de volta a declaração que o Senhor abençoe. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, em Colossenses capítulo 3, no versículo 22, vai trazer para nós um exemplo de como deve ser o nosso relacionamento dessa forma. E vai falar sobre a sinceridade, vai falar sobre a obediência também e a demonstração do temor que nós temos pelo Senhor. Boaz, ele demonstrava o respeito, ele demonstrava o temor. E é um exemplo para nós nos dias de hoje. Se você tem dentro do seu trabalho um cargo de chefia, os seus funcionários, eles precisam ver na sua vida a glória do Senhor. Se você tem um cargo de liderança no ministério, na igreja onde você congrega, os seus liderados precisam ver em você o temor do Senhor, o respeito e um bom caráter de servo do Senhor. Nós precisamos demonstrar o Senhor em cada um dos nossos relacionamentos. Assim como Boaz fazia, ele demonstrava o temor do Senhor e ele demonstrava quem era o Deus que ele servia dentro dos seus relacionamentos, tratando todas as pessoas com respeito. Gabriel. Gostaria de trazer sobre a presença de Deus e o caráter. Algumas características de Boaz, e que já foram citadas aqui nesta aula, são caráter íntegro, valente, poderoso, influente. E essa passagem me lembra o seu bisneto, Davi, quando Saul estava atormentado por um espírito. Alguém diz, eis que tenho visto um filho de Jessé, que é filho de Obed, que é filho de Boaz, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Então, esse que trouxe esse recado sobre Davi, conclui que todas as características boas reunidas em Davi tinham um porquê. Qual era esse porquê? Porque a presença do Senhor era com ele. Na vida de Boaz, nós encontramos o mesmo princípio. Ele reunia várias características elogiáveis e as pessoas viam isso nele. Mas por quê? Porque ele temia o Senhor, porque a presença do Senhor era com ele, porque ele era íntegro, fiel ao Senhor. Queridos irmãos, o que nós podemos concluir a respeito desse homem chamado Boaz é que os relacionamentos que ele compunha na sua vida eram sempre relacionamentos a três. Ele sempre considerava o Senhor como partícipe de todas as relações, sejam elas pessoais, familiares ou financeiras. Deus estava em tudo na vida desse homem. E isso fica muito claro na medida que nós percebemos como ele foi recebido e como ele chegava para os seus funcionários. Ele deixava muito claro, e o seu cumprimento já era um cumprimento de respeito. Olha o que diz Ruth 2,4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Então, isso fica claro que nas relações financeiras seculares de Boaz, ele colocava o Senhor na frente de todas as coisas. E por colocar o Senhor na frente de todas as coisas, ele recebia bênção de seus empregados. Porque os seus empregados eles disseram para eles, o Senhor te abençoe. Ele falava, o Senhor seja convosco, profetizando sobre a vida de seus empregados, e os seus empregados, ou os seus colaboradores, eles respondiam, o Senhor te abençoe.
Então vê-se que Boaz era um homem que priorizava o seu relacionamento com Deus ante a sua convivência secular. E como importante é isso? Porque Boaz tinha convicção, o que está em Provérbios 22:1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Então, Boaz ele se encaixa nessa recomendação de priorizar o seu relacionamento com Deus, porque ele sabia que o resultado da sua fidelidade a Deus seria uma vida próspera. Seria uma vida próspera. É o conselho de Paulo aos patrões lá em Efésios, quando ele diz que os patrões, que os senhores, teriam que se relacionar com os seus empregados sem ameaça, sabendo que o Senhor deles, como vós, está no céu e para com ele não há acepção de pessoas. Então existem indivíduos que, quando ocupam posições de poder, esquecem de suas origens e esquecem que o indivíduo que colabora com ele, que está abaixo hierarquicamente na relação de trabalho ou de emprego, essa diferenciação ela não é de essência, ela é de funcionalidade. E Boaz nos deixa esse exemplo de como agir, honrando os seus colaboradores e sendo honrado por eles. A Bíblia vai falar que o salário dos trabalhadores gemem diante de Deus. Então você, meu irmão, que é um empreendedor, o Senhor tem te abençoado, saiba que a bênção de Deus alcança você, mas ela também deve alcançar todos os seus colaboradores. Eles precisam entender isso e viver isso do ponto de vista prático. Ponto 2. O carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura, irmã Maria Eduarda. Aqui nós vemos o primeiro contato de Boaz e Ruth. Analisando o contexto do que Ruth estava fazendo, nós voltamos um pouco em Deuteronômio capítulo 24, no versículo 19, onde Deus estabelece uma ordem que diz assim: pode acontecer que na colheita de trigo ou da cevada, você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ruth, ela estava fazendo exatamente isso, né? Como ela era viúva, havia perdido seu marido, ela estava buscando mantimento, indo até os campos e recolhendo as espigas que os segadores deixavam cair. Uma forma que ela encontrou de ter mantimento para ela e para Noemi. Nesse momento, Boaz, ele encontra a Ruth ali dentro daquela situação. E eu gostaria de destacar o que é escrito no final desse tópico. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. O que acontece dentro daquele contexto? Boaz, ele contempla Ruth naquela situação e ele poderia, como dono daquela propriedade, ter expulsado Ruth daquele local ou até mesmo tratado ela de uma forma ruim, porque Ruth ela estava naquela situação que ela poderia passar por alguma humilhação naquele contexto ou algum tipo de dificuldade. Mas Boaz, ele tem uma atitude diferente, porque ele entende que essa pureza, essa santidade, está ligada também com a nossa vida e a nossa atitude dentro dos nossos relacionamentos e a forma como nós tratamos as pessoas. O Senhor, dentro da Bíblia, nós vemos várias vezes, né? Santificai-vos, sede santos como Deus é santo, aquele que é santo, seja santo ainda. E essa santidade, ela inclui também a forma como nós tratamos as outras pessoas. Porque não adianta nós dizermos que amamos a Deus, que nós não vemos, mas maltratamos os nossos irmãos que estão diante de nós, que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso auxílio. Então, nós vivermos em santidade com o Senhor não exige que nós sejamos rudes com as pessoas. Boaz, ele poderia ter tido uma atitude ruim naquele momento, mas ele escolheu ser terno, ter ternura no tratamento para com Ruth. E esse foi o primeiro passo para que o Senhor fizesse uma nova história na vida daquela mulher. A pureza não exclui ternura, irmão Gabriel. Nesse tópico, eu destaquei também a frase que a nossa irmã Maria Eduarda acabou de ler. O viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. O nosso Senhor Jesus nos diz em João capítulo 13, versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Senhor Jesus poderia ter escolhido diversas características ou diversas qualidades para apontar aqui, pelo qual os discípulos seriam conhecidos. Mas ele destaca, se vos amardes uns aos outros. O amor é uma característica fundamental para o servo de Deus.
E por que isso? E por que dessa atitude tão linda de Boaz para com Ruth? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, a Bíblia vai nos dizer que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal e outras diversas características que cada um pode fazer a leitura e ver o que é o amor, a essência do amor de acordo com a Bíblia. Nós, enquanto servos do Senhor, precisamos amar uns aos outros. Nossas atitudes precisam refletir o amor de Deus, porque isso é um mandamento do próprio Cristo. Havia uma orientação na lei de Moisés, já citado aqui pela irmã Maria Eduarda, lá em Deuteronômio, que os rabiscos da terra deveriam ser deixados para os menos favorecidos. No versículo 22 do capítulo de número 1 de Ruth, o escritor vai deixar claro que elas chegam no princípio da cega das cevadas. E elas chegam no momento de oportunidade para aqueles que têm disposição de trabalhar. Essa que é a verdade. E Ruth coloca no seu coração, no versículo 2 do capítulo 2, ir ao campo e botar em prática essa regra, apanhar os rabiscos da terra. Todavia, quando ela chega lá, a Bíblia vai dizer que, por sorte, ela cai nas terras de Boaz. Mas eu gostaria de trazer uma leitura para essa expressão. Sorte aqui tem que ser entendido como a inteligência de providência divina. É a mesma sorte que o sacerdote pai de João teve, caiu sobre ele de estar na adoração no momento do incenso. Nós que temos uma visão espiritual sabemos que não se trata de sorte, se trata de providência divina. Quando a moça chega lá para apanhar, o Boaz a contempla trabalhando, pergunta ao seu encarregado quem era a moça e ouve a história de Ruth, Noemi e de Elimeleque. Então nós vemos a maneira como Boaz a trata. Logo na sua primeira conversa, no versículo de número 9, ele chama ela de filha, demonstrando para ela todo o carinho que ela deveria ter e receber. No versículo 9, ele aponta que ninguém a tocaria, ninguém a desrespeitaria. E aqui nós temos um tema sensível para ser tratado, que é a questão do assédio moral e assédio sexual. O assédio, tanto moral como sexual, ele surge na perspectiva das relações de poder. A importunação sexual e moral, ela se dá entre indivíduos que possuem ou que estão no mesmo patamar hierárquico. A configuração do assédio, é imprescindível que se constate a relação de hierarquia e superioridade do assediador e do assediado. Boaz teve toda a oportunidade para assediar Ruth, porque ela estava vulnerável, dependente e ela era mulher. Mas ele decidiu ser fiel a Deus em honrá-la, a protegendo e dando a ela o melhor que ele poderia dar. Que isso nos sirva de exemplo, tá? Que nos sirva de exemplo. Em tempo de homens canalhas, mulheres aproveitadoras, que se valem da sua condição financeira e da sua posição para assediar aqueles que estão abaixo deles. Até mesmo na igreja, você encontra líderes narcisistas que assediam moralmente os seus liderados, usando a Bíblia Sagrada até mesmo como instrumento de manipulação. Todavia, quando nós olhamos para Boaz, para Jesus, para os santos apóstolos, nós vemos que essa atitude nunca foi vista neles. Que eles compreendiam, à luz da Bíblia Sagrada, que a posição hierárquica, ela aponta tão somente para funcionalidade e responsabilidade. Todos nós somos iguais diante de Deus, porque diante de Deus não há grande nem pequeno. Mas se você, minha irmã, está sofrendo assédio moral ou até mesmo assédio sexual, ou você, meu irmão, denuncie, procure ajuda em delegacias de mulher, em profissionais, a Ordem dos Advogados do Brasil, no Ministério Público, denuncie, não sofra calada, porque infelizmente a vítima desse tipo de comportamento, ele acaba se vitimizando duas vezes. Ela é vítima do assédio e depois é vítima de ter que ficar em silêncio novamente. Mas o Senhor é contigo e você tem como se amparar, tá? 2. Deus estava agindo, irmã Maria Eduarda?
Nós vemos na história de Ruth um retrato muito claro de como Deus cuida de cada detalhe. Aqui nesse tópico nós vemos a relação que foi estabelecida logo de início entre Boaz e Ruth. Ruth, ela estava disposta a ir atrás do mantimento, como nós já falamos, ela estava indo até os campos para poder colher as espigas que estavam caindo. E Boaz, ele tinha um caráter íntegro, e ele se compadeceu de Ruth, e ele disse para ela, continue aqui e continue arrecadando esses mantimentos aqui nessa propriedade. E aí, naquele momento, Ruth, ela entende que Boaz estava sendo muito bondoso para com ela, e ela se prostra e pergunta, Senhor, por que está fazendo isso comigo? E aí, o Boaz, ele vai trazer no versículo de número 11, que ele ouviu falar de tudo o que Ruth havia feito. A palavra principal para destacar esse primeiro contato é o testemunho que Ruth teve ao longo da sua trajetória. Irmãos, o Senhor, ele está sempre disposto a nos abençoar, ele está sempre disposto a estender as mãos sobre as nossas vidas. Porém, nós precisamos ter uma atitude correta, nós precisamos dar o primeiro passo. Se Ruth tivesse se conformado, se acomodado e continuado ali apenas esperando uma provisão e não ido atrás dos recursos do mantimento, ela não teria alcançado essa benevolência do Senhor, ela não teria encontrado Boaz. Então, o testemunho de Ruth, a atitude de Ruth foram determinantes para que Boaz pudesse ser utilizado pelo Senhor na vida dela com a providência. O nosso testemunho, ele é extremamente importante para que a obra do Senhor e os planos de Deus possam ser concretizados dentro da nossa vida. Bom, Gabriel, Deus estava agindo. Deus estava agindo. E se até agora nós falamos do bom caráter exemplar de Boaz, nós também precisamos falar do excelente testemunho e exemplo que Ruth também nos deixa. E o comentarista vai dizer que um bom testemunho nos abre muitas portas. Isso é verdade, isso é bíblico, porque é o testemunho de Eliseu que faz em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9, a sunamita olhar para ele e dizer, ali vai um santo homem de Deus, um profeta de Deus. É o bom testemunho que vai fazer com que Estevão seja escolhido como diácono em Atos 6, capítulo 3. Escolham entre si homens de boa reputação que sejam cheios do Espírito Santo. Porque se alguém é cheio do Espírito Santo, ele precisa ter uma boa reputação, as suas atitudes mostram isso. Foi o bom testemunho e o modo de agir de Abraão que fez os filhos de Et, em Gênesis capítulo 23, versículo 6, dizer que ele era um príncipe de Deus no meio deles. E é isso que vai fazer com que eles cedam a terra para que Abraão sepulte Sara. E de acordo com o pastor Juliano Fraga, aquilo garantia a Abraão o direito da terra por causa do túmulo que ele estava fazendo ali. Então, o bom testemunho abre muitas portas, assim como abriu na vida de Ruth. Queridos, Mateus 5,16, palavras de Jesus Cristo. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que estás no céu. O outro texto vai dizer que nós somos luz nesse mundo, e você não esconde a luz, você coloca a luz no lugar próprio, no candeeiro, para que ela ilumine todo o ambiente. Se Boaz foi um homem de bom caráter, Ruth também foi. Parece que a vida, ela... Nesse caso, não se aplica a lei da física, vocês podem dizer melhor, né? Que os opostos se atraem. No caso aqui não foi assim. Aqui foram os idênticos que se atraíram. Um homem de bom caráter sendo levado a encontrar-se com a história de uma mulher de bom caráter. Foi o bom testemunho de Ruth, dado por um terceiro, sem ela saber que estava sendo observada, que deu a ela credencial ou credenciais para ela trabalhar na lavoura de Boaz. E mais do que isso, ser por ele abençoada. Porque nós vamos ver nos versículos finais do capítulo número 2 que Ruth deixa de colher os rabiscos da terra para trabalhar junto com as moças de Boaz, recebendo maior remuneração por conta do seu bom testemunho. E isso nos serve de lição, porque Eclesiastes 11:5 vai nos dizer, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. Então é nesses momentos de silêncio e de aparente inércia
que o nosso Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Descansa no Senhor, disse o salmista, e ele cumprirá o desejo do seu coração. Você precisa, se você caminhar em direção às promessas de Deus, elas hão de se cumprir na sua vida. Agora, se você cumprir a letra do hino do Brasil e deitar eternamente em berço esplêndido, as coisas não vão acontecer na sua vida. Você precisa ter um bom testemunho de trabalho, de disciplina. Então, teoricamente, meu Gabriel e Maria Eduardo, os melhores alunos das escolas são os crentes. Os melhores patrões são os crentes. Os melhores colaboradores são os crentes. Porque esse é um princípio de vida. O evangelho é para nós um princípio de vida eterna, mas um princípio de vida terrena também. E se nós formos fiéis a Deus, a fidelidade do Senhor nos alcançará também. E nós comeremos o melhor dessa terra. Ponto 3, Maria Eduarda, sensível e espiritual. Como nós já muito bem falamos, Boaz ele tinha características de um verdadeiro servo do Senhor. No início desse tópico, o comentarista vai dizer que ele conciliava a firmeza moral e a sensibilidade, a ternura e a espiritualidade. Boaz ele tinha completamente, demonstrava isso, o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 vai tratar das características, os aspectos do fruto, e vai dizer que ele produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Boaz, ele demonstrou isso para com Ruth. Imagina se ele não tivesse entendido o propósito de Deus naquele momento. Porque ele, como servo do Senhor, entendeu que Deus ele não é limitado a qualquer tipo de barreira. E o Senhor estava usando ele como canal de bênção na vida de Ruth. Assim como Deus pode nos usar hoje para ser um canal de bênção e abençoar a vida de outras pessoas. Nós precisamos pedir ao Senhor para que nos ajude em todos os aspectos da nossa vida. Para que nós sejamos, assim como Boaz, sensíveis e espirituais nos nossos relacionamentos. Entender qual é o contexto, qual é a necessidade e o que o Senhor quer que nós venhamos a transmitir para as pessoas. Porque no final do tópico, o comentarista diz que as palavras de Boaz tocaram profundamente o coração de Ruth. E dentro daquela situação de tanta dificuldade, ela achou um conforto a partir do tratamento que ela recebeu. Como cristãos, pequenos cristos aqui nessa terra, nós precisamos passar para as pessoas aquilo que o Espírito Santo também vai passar, aquilo que Jesus Cristo também passaria para aquelas pessoas. Demonstrar o fruto com o amor, com a bondade, a delicadeza para as pessoas. Mesmo que às vezes seja uma situação muito complexa, muito difícil, nós precisamos pedir ao Senhor que nos oriente para que sejamos sensíveis e espirituais, assim como Boaz. Gabriel, Boaz era um homem sensível e espiritual. Mais uma vez, a intimidade com Deus interfere nas relações interpessoais. E por quê? Por tudo isso que nós já dissemos. Quem tem intimidade com Deus, ele manifesta o fruto, como a nossa irmã Maria Eduarda disse, de acordo com Gálatas 5:22. Ele tem paz, segundo Hebreus 12:14. Ele se preocupa com o próximo, segundo Lucas, capítulo 10, versículo 34. Então nós, enquanto servos do Senhor, como já muito bem foi dito, precisamos refletir a luz de Cristo em nosso viver. Boaz era sensível e espiritual. Suas atitudes refletiam isso, porque quem é servo de Deus vê o que outras pessoas às vezes não veem, faz o que às vezes as pessoas até acham fora da lógica, mas nós temos um princípio: cumprir o chamado e aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou. Amados, Gálatas capítulo 3, 28 vai nos dizer: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Paulo tratava com os irmãos da Galácia essa questão de misoginia ou guerra étnico-cultural dentro da igreja de Deus. E isso se aplica muito no contexto de Boaz, Noemi e Ruth, porque Ruth era uma moabita e Boaz um legítimo judeu. Um judeu puro sangue. E ele teve a sensibilidade de compreender que fazer o bem é um princípio que não pode ser limitado por questões étnicas, religiosas, culturais e até mesmo familiares. Então Boaz,
ele foi aqui caracterizado pelo nosso comentarista como um homem sensível. O que é ser sensível? É ter a capacidade de sentir. Isso é ser sensível. As nossas terminações nervosas, do tato, da audição, da visão, do olfato, do paladar, dá-nos o sentido dos órgãos do sentido, que é a capacidade de sentir. Daí surge a expressão empatia, que é sentir a dor do outro ou se colocar no lugar do outro. Boaz, ele foi esse homem. Ele entendeu que, apesar dela ser estrangeira, ela precisava do favor divino e ele entendeu que ele poderia ser o instrumento de Deus para abençoar a vida daquela mulher. Mas não basta ser só sensível, é preciso também ser espiritual. Porque a espiritualidade é que vai dar nota e limite à nossa sensibilidade. Porque nós também não podemos ser levados tão somente pelo coração, para nós não sermos precipitados a quem e a como ajudar as pessoas. Então, Boaz, ele foi sensível, mas sem perder de vista a orientação bíblica e espiritual que o Senhor lhe dava tão profundamente, meus amados irmãos. Que o Senhor possa gerar em nós, em nossa geração, em nosso tempo, pessoas sensíveis, capazes de sentirem-se no lugar do outro e espirituais, sendo guiados pela Escritura e pela voz do Espírito Santo. Queridos, nós já estamos caminhando para encerrar a nossa pré-aula, já vamos entrar agora no ponto 3, e eu gostaria de pedir você que curtisse esse vídeo, compartilhasse com o número máximo de pessoas que você pudesse e deixasse também nos comentários o lugar e a cidade de onde você está nos assistindo. Fazendo isso, você estará participando do sorteio da Teologia Pentecostal que nós estaremos fazendo ao final desse trimestre. Deixe aqui o seu comentário, vá ao Instagram da igreja, também deixe seu comentário da cidade e você estará participando desse sorteio. O link que você precisa comentar no Instagram está no primeiro comentário fixado dessa nossa pré-aula. Ponto 3, Mamãe Eduarda, colheita de Ruth e a sua sobrevivência, a lei da semeadura. A lei da semeadura é extremamente simples de entender. Se você tem uma semente para plantar um pé de laranja, você vai plantar um pé de laranja. Quando ele der o fruto, você não consegue ir lá e colher um morango, por exemplo. Então, é literalmente essa a lei da semeadura. Você vai plantar aquilo que você semeou. Você vai obter como resultado as consequências a partir daquilo que você fez. E aqui nós vemos a lei da semeadura acontecendo na vida de Ruth. No capítulo 1, no versículo 16, nós vemos um texto que é muito famoso aqui dentro do livro de Ruth, inclusive é utilizado até hoje em muitas cerimônias de casamento, que Ruth vai declarar para Noemi a sua fidelidade não só para com Noemi, mas para com o Senhor. E ela vai falar que o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Dentro dessa história, Ruth ela demonstrou a amizade, ela demonstrou o amor, o cuidado que ela tinha por Noemi, ela demonstrou essa relação, ela demonstrou a relação com Deus também. Então, essa fidelidade de Ruth para com o Senhor trouxe também a fidelidade do Senhor para com Ruth. Dessa forma, Ruth ela foi abençoada. E essa lei da semeadura, ela funciona integralmente, como o comentarista vai dizer. A nossa vida também, nós podemos viver essas consequências a partir daquilo que nós semeamos. Por isso, nós devemos produzir dentro de nós o fruto do Espírito, para semear aquilo que o Espírito Santo nos conceder. Assim, nós podemos colher frutos dentro do reino do Senhor, sendo utilizados pelo Senhor como instrumento nas suas mãos, para alcançar vidas, para que pessoas possam ser curadas, para que pessoas possam ser impactadas pela glória do Senhor, produzindo assim um bom fruto e tendo uma boa colheita. A lei da semeadura, irmão Gabriel. Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, a lei da semeadura é uma realidade em nossas vidas. O dia de amanhã será um reflexo das nossas escolhas de hoje. Ruth teve uma escolha, e ela escolheu bem. Ela deixou Quemós, o Deus moabita, para servir Iavé, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que abriu o mar vermelho, que mandou o maná do deserto, o Jeová Rafá, o Jeová Jirê, o Jeová Nissi, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ela deixa a terra dela, deixa os seus antigos costumes, talvez. Ela deixa
o Deus de sua terra para servir o Deus verdadeiro. Ela, como disse a irmã Maria Eduarda, ela foi fiel para com Deus e o Senhor estava sendo fiel para com ela. E o que ela estava vivendo refletia a escolha que ela tinha, porque o Senhor estava abençoando. Amados, a palavra vai nos informar a declaração maravilhosa de Ruth, Ruth 1,16, não é? Teu povo, o teu Deus é o meu Deus. E ela diz mais, olha, onde você morrer, eu vou morrer junto com você. Então veja que Ruth, ela semeia, Maria Eduarda, ela semeia no campo da espiritualidade, porque ela diz, o seu Deus é meu Deus, e ela semeia também no campo dos relacionamentos, ela diz, ó, o seu povo é o meu povo e eu vou estar com você até a morte. Então, a lei da semeadura, já apresentada aqui pelo irmão Gabriel, em Gálatas, que é o texto citado pelo comentarista, deixa muito claro isso. Jó também vai dizer, porque tem observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Então, não tem como escapar. Colossenses 3,25, quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça. Então, meu amado irmão, é um princípio bíblico, moral e da sabedoria popular. A semeadura é facultativa, você semeia o que você quiser. Agora, a colheita é obrigatória. Você vai colher aquilo que você plantou. Então, escolha bem na hora de plantar. Ruth deixa os seus deuses pagãos, como a título que temos aqui, que é Mós, deixa os seus deuses pagãos para seguir o Deus de Ruth. E para ser leal a Deus e ser leal a Ruth. E aqui nós vemos aqui que interessante o cumprimento de que Jesus disse dos mandamentos mais importantes, irmão Gabriel. Ele disse assim, são 2 mandamentos mais importantes. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E alguém perguntaria, como você prova que você ama a Deus sobre todas as coisas? É amando o próximo como a si mesmo. E qual é o limite do meu amor ao próximo? É amando a Deus sobre todas as coisas. Ruth teve uma colheita espiritual, porque do seu ventre saiu aquele que seria a raiz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ela teve uma colheita material, porque ela tornou-se uma mulher próspera, casando-se com um homem próspero chamado Boaz. Então, meu irmão, invista seu tempo, seus recursos, seus talentos no reino de Deus, porque certamente o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Antes da pesca maravilhosa, Jesus usou o barco de Pedro para pescar. E terminando de pregar, ele paga o aluguel do barco, fazendo com que Pedro lançasse-se ao mar alto e tendo uma pesca maravilhosa. O Senhor é bom e paga bem e não fica devendo nada para ninguém. Ponto 2, meu marido Eduardo, os acasos de Deus. Quando nós paramos para pensar nos acasos de Deus, nós vemos que, na verdade, é o puro cuidado do Senhor e a providência de Deus para as nossas vidas. Na vida de Ruth, ela estava vivendo uma situação muito difícil, como nós já falamos, nós já estudamos até essa lição. Uma situação muito triste também. E aí ela encontrou, o capítulo 2, versículo 3, vai dizer que, por sorte, ela encontrou ali o campo de Boaz. Mas como nós já falamos, essa sorte é, na verdade, a providência do Senhor e a orientação do Espírito Santo. E aquilo foi extremamente importante para a vida de Ruth. Nós vemos depois, no decorrer da história, que ela conseguiu muitas espigas, que ela teve ali a provisão, que ela voltou para junto de Noemi, e Noemi ficou surpresa também. Então, quando o Senhor ele estabelece algo na nossa vida, pode ter certeza que Ele vai cuidar de todos os detalhes. Mesmo que às vezes pareça uma situação muito difícil. Ruth estava vivendo uma situação muito difícil. Ela era uma viúva, ela estava ali naquela situação de humilhação. Mas o Senhor estava enviando a providência. O Senhor estava trazendo para ela um favor, para que ela pudesse ser resgatada ali por Boaz e restituída toda a sua forma de viver e tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para a vida de Ruth, juntamente com Noemi. Mas, Gabriel, os acasos de Deus. Para esse tópico, eu gostaria de deixar a seguinte pergunta. Por que devemos confiar nos acasos de Deus? E para isso eu queria trazer alguns versículos que se encontram no livro de Jó. Nós sabemos a história, não precisamos comentar, mas o Senhor permitiu que aquilo acontecesse com Jó, que o inimigo tocasse em algumas áreas, ou em quase todas as áreas da vida de Jó, não apenas, só na sua vida que não, né? E no capítulo 1, versículo 22, vai dizer, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas em meio a alguns conflitos internos que nós passamos, momentos de confusões,
que ele também passou, ele chega no capítulo 3 a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Mas no capítulo 38, aparece o Senhor para Jó. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, e agora atente para o versículo 4, onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. E o Senhor vai continuar o diálogo com Jó, recomendo que você em sua casa faça a leitura. Mas esta é a resposta do Senhor, uma pergunta retórica. Onde estava tu? Talvez em muitos momentos, em meio às dificuldades, nós nos encontramos numa crise interna sem saber o que fazer. Ruth também estava num momento difícil, mas no final o Senhor cumpriu o seu propósito. Então, antes de questionar o querer do Senhor, lembre-se disso. Onde estava tu? E ele vai chegar à conclusão, Jó, no capítulo 42, no versículo 12. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. No versículo 5, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora, depois de passar tudo isso, parafraseando, te veem os meus olhos. Ruth e Noemi se encontraram num momento difícil, mas o Senhor entrou com providência e cumpriu o seu propósito, porque ele sabe de tudo. Amados irmãos, Ruth poderia ter ficado lá deitada, eternamente em berço esplêndido, esperando uma providência de Deus, mas não. Ela decide tomar uma atitude em direção às promessas de Deus na vida dela. E ela então experimenta os acasos providenciais do Eterno. E olha que interessante, o versículo 19 e 20, quando ela vai contar para sua sogra o ocorrido durante o dia, no final do versículo 20 ela diz, este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Olha só, Maria Eduarda, a Noemi conhecia Boaz. Só que se Noemi oferecesse Ruth para Boaz, o que ele entenderia? Certamente ele não aceitaria esse tipo de oferta, eu diria até que imoral. Noemi decidiu confiar em Deus e ela não precisou ajudar em Deus nada. Ela não precisou pegar o telefone de Boaz, não precisou mandar recado. Deus fez com que Ruth e Boaz se encontrassem através dos planos da sua vontade. Então, meu irmão, acredite que tem providência de Deus para a sua vida. Caminhe, trabalhe, respeite o próximo, honre a sua família, honre a sua igreja, o seu ministério, que o Senhor te alcançará das maneiras mais incríveis que você não consegue imaginar. Os discípulos vão atravessar o mar da Galileia e deixam um barquinho. No meio do caminho, a tempestade os alcança. Quando Jesus aparece diante deles andando sobre as águas, eles pensam que Jesus é um fantasma, por quê? Porque eles esperavam que Jesus viesse no barquinho. E ele vem andando sobre as águas e os surpreende de uma maneira extraordinária. Então se prepare, virá a providência de Deus para a sua vida, em o nome de Jesus, de onde você menos espera. Vamos lá, meus irmãos, o resultado da colheita e conclusão, Maria Eduarda. Deixa aí seu comentário sobre o resultado da colheita e já sua palavra de conclusão em nome de Jesus. Nós vemos que na história de Ruth, ela teve a lei da semeadura, como nós já falamos, e os frutos foram colhidos. Na nossa vida também isso acontece. Alguns frutos eles podem ser colhidos de imediato e outros colhidos a longo prazo. Mas em todos os momentos, o Senhor ele vai cuidar de todos os detalhes. E o comentarista ele traz no final, que o nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Romanos capítulo 8, versículo 28 vai falar que todas as coisas, nós sabemos que todas as coisas vão cooperar juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, colaborando para que nós nos tornemos mais parecidos com o Senhor e fiquemos mais próximos dele também. Dessa forma, nós vemos o retrato daquilo que Deus vai fazer na vida de Ruth a partir da fidelidade que ela teve. Nós não podemos ter esse relacionamento com o Senhor de barganha. Eu vou fazer para Deus porque depois ele vai me abençoar. Ou eu vou ir lá na igreja, eu vou cantar, eu vou levar a palavra, eu vou dar uma aula, porque depois o Senhor vai me abençoar. Nós precisamos fazer de todo o coração, entendendo que o Senhor ele é soberano e a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E assim como Ruth, ela teve uma atitude de fé, ela estava de prontidão e se posicionou. A partir disso, o Senhor abençoou a sua vida. Que nós também peguemos esse exemplo para nós. Sejamos como Ruth, fiéis ao Senhor,
com autoridade, com atitude, produzindo fruto do Espírito assim como Boaz, para que sejamos canais de bênção na vida de outras pessoas e que também sejamos abençoados pelo Senhor, a partir do nosso caráter espiritual e do nosso relacionamento com Deus. O resultado da colheita é a sua palavra de conclusão, irmão Gabriel. Se nós fôssemos citar aqui todas as promessas do Senhor descritas na Bíblia Sagrada, certamente essa aula não teria fim. Teria que fazer uma edição de muitas horas, até mesmo de dias, porque são muitas. Uma muito conhecida, Salmo de número 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Diversas promessas são feitas. E uma palavra eu deixo, Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? O Senhor cuida do justo. Retorno à palavra dita aqui na introdução. No livro de Ruth, na história de Ruth, Noemi, de Boaz, nós encontramos alguns princípios de Deus. Ele cuida do justo, ele cuida da família e ele cumpre seus propósitos. Ruth, Noemi vivenciaram isso na prática, porque Deus não deixou desamparado, não deixou de dar remidor, e assim também é para conosco. Louvado seja Deus, Ele é maravilhoso. Queridos irmãos, em João capítulo 6 nós temos a descrição, a narrativa da multiplicação dos pães. O menino tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele entrega na mão de Jesus, Jesus os abençoa. Os discípulos que também estavam com fome, primeiro serviram. E ao final da multiplicação, cada um levou para casa um cesto de pão. E eu acredito que o menino também deve ter levado para casa mais do que ele trouxe para o reino de Deus. E Ruth experimentou isso do ponto de vista prático. Ele experimentou isso vivendo. Ela trabalhou nas estações de março a abril, colhendo cevada, abril a junho colhendo trigo. E ela trazia para sua sogra. E foi sendo fiel a Deus e sendo fiel à sua sogra que ela alcançou as promessas de Deus na vida dela para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe nas mãos de Jesus o pouco que você tem e a servirá de bênção para aqueles que te cercam e voltará para você com muito mais do que aquilo que você lançou. Não se trata de um princípio capitalista, mas se trata de uma verdade bíblica. Quem viveu sabe que isso é verdade. Nós queremos agradecer a sua audiência, a sua atenção, que Deus possa abençoar a sua família com essa pré-aula, em o nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Deus abençoe.